Né, gente? Pessoal, o grupo de hoje vai ficar calado? Vai todo mundo levar zero? Hein? Teve o grupo de Senado, teve o grupo de Gilberto Freire. Agora seria o grupo de Raízes do Brasil. Vão ficar calados? Só um minutinho, professor. Ah, fala do. Ah, sim, respondeu. Ah, o seu veio falar, não abre o microfone. Eu estou olhando outra coisa aqui para ver se eu acho. Ah, apareceu o grupo. E, gente, quando tiver assim, vocês falam no microfone, porque eu, às vezes não vejo o chat. Ah, Elisângela? Oi, Elisângela. Oi, professor. Eu vou. Deixa eles apresentarem o, o trabalho deles. Aí, quando eles apresentarem, como eu vou falar sobre Sérgio Buarque, eu falo sobre Sérgio Buarque e Gilberto Freire, e falo sobre a atividade que eu prometi para você ontem. Viu? Que atividade, professor? Foi você que falou comigo? Não. Acho que quem foi que falou comigo? Meu Deus do céu. Tanto a mim. Acho que foi. Ô, Você não professor. viu a atividade que eu passei, não, menino? Não. Eu Vi nem passei atividade, não. uma atividade lá. Quem foi? Meu Deus do céu. Quem foi que falou comigo? Ah, não é você. É vocês. Quem foi que mandou mensagem para mim, meu Deus? Vá, comece aí. Eu tenho que descobrir quem foi essa aluna. Pode começar. Ixi, tá ruim? Justo agora ela começou a dar uma travada. Vamos ver se... Não, mas eu vou falar bem por alto. Porque não fala sobre a aula que não existe uma reprodução. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, de edificações. Pô, Elisângela, foi mal a aluna de edificações. Tem problemas, professor. Sanarli, você tá aí? Tá tudo bem, Sanarli? Oi, professor, bom dia. Tô bem, sim, o senhor? Ah, calada, tô bem.
Ah, o grupo ia apresentar. Aí Vai eu ser tinha no que dia. falar. Tá certo. Não conseguiu o feito de trocar. Professor, Oi. Maria Vitória não poderá assistir a aula devido que ela está sem conexão à internet. Beleza. Tranquilo. Ah, gente, tem atividade, como a Elisângela falou, tem atividade para vocês. Eu postei, já postei dia 8, viu? Dia 8, só chegou pra mim ontem. Postei dia 8, Ai, misericórdia. Quando é o prazo? Peraí, deixa eu ver. sexta-feira. Mas são duas questões só. Uma coisa fácil. E ligada. E eu vou falar sobre. Tanto sobre. É sobre a apresentação na aula passada? Sobre essas duas, sobre esses dois autores. Aí preste atenção. Ah, isso é assim mesmo. Pode, a hora que você quiser. Bom dia, professor. Bom dia, turma. E eu espero que os galos não comecem a cantar aqui, porque eu tô na casa da minha tia. E eu espero que eles não comecem a cantar, Não tem problema porque eles não. estão tudo olhando aqui pra mim. Não tem problema não. Eu espero, eles estão fazendo um complô contra mim, eles estão aqui me olhando. Eu espero que eles não comecem a cantar. A gente já tá começando do outro lado. Enfim, hoje a gente vai, né, apresentar um trabalho sobre o livro Raízes do Brasil com a origem do nosso atraso, de Sérgio Buarque da Holanda. Meu grupo é composto por mim, por Lucas, Ludmila, Jardiel, Peraí. Denilson, Esqueci. Willamy e Jonas. Só que ele aconteceu alguns imprevistos e ele não vai poder apresentar. Aí, antes da gente começar a introduzir vocês, né, sobre o livro, eu vou fazer uma pequena leitura uma breve leitura sobre a biografia dele. Peraí, William. Bom, William, oi, rapidinho. professor. Você repete aí seu grupo. É você. Lucas Orange, Hum. Ludmila Cássia, Jardiel, eu não sei o sobrenome dele, Não tem acho que é problema não. Jardiel Lourenço. Denilson da Silva, Denilson. da Silva. Hum. José Willamy e Jonas, só que eu não sei o sobrenome dele, enfim. E qual é o último? Jonathan. Você já anotou o Willamy? Porque ele também é do nosso grupo. Só não sei o sobrenome de Jonathan. E o outro é José o quê? O Willamy.
José William. Pronto, pode continuar. Pronto. Aí, como eu ia falando, Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 11 de julho de 1902. E em 1905 ele se bacharelou em Direito. E depois de se formar, ele foi morar em Berlim. E só voltou no início de 1930. E foi nesse mesmo período que ele escreveu o seu famoso livro Raízes do Brasil, Qual a Origem do Nosso Atraso. Mas ele só foi publicado em 1936. E com isso, ele acabou se tornando um importante escritor e sociólogo brasileiro. Agora nós meninos vamos começar a apresentar, só que a gente, para facilitar o compreendimento de vocês, e também devido às pesquisas que a gente fez do livro, a gente resolveu dividir ele em 5 ou 6 partes, onde cada um vai explicar. Obrigada. Bom dia. Aqui a gente chega na primeira tese do nosso trabalho e eu fiquei responsável por ele, que é sobre a cultura da personalidade ou personalismo. O personalismo é a essência do homem cordial, né? Porque o homem cordial, ele preza por construir amizades ou construir laços do que lucrar com o trabalho, por exemplo, digamos assim. E o interessante é que na visão dessa cultura, desse personalismo, o mais importante é o pensamento que uma pessoa tem, né, o que leva uma pessoa a ajudar a outra em um trabalho. Então, o lucro ou o resultado do trabalho não é mais importante do que isso. Eles acham muito mais importante digamos assim, o agir de uma pessoa, né, o pensamento dela de querer ajudar seu amigo ou querer ajudar seu parente em um trabalho, né, no coletivo. Então, é necessário para que cada um ignore ou quebre essa barreira do individual, do individualismo, para que eles trabalhem no coletivo, né? Comece a pensar mais no coletivo e deixe o individualismo de lado, né? Para que haja um conjunto de convenções, para que cada um possa viver socialmente, um ajudando ao outro, digamos assim. E esse é o primeiro tópico do nosso trabalho. Obrigado. Bom, sobre a segunda tese. Tá dando eco? Enfim. Bom, falando um pouco sobre a disciplina da cultura do mesmo Sérgio Buarque, o povo jesuíta Voltou. Tá dando eco, mas não tem problema não, viu? Deixa eu ver se eu conserto aqui. Tá certo. Continuando. Bom, falando um pouco sobre a disciplina da cultura do mesmo, Sérgio Buarque. O povo jesuíta é um povo vinculado com a companhia de Jesus. Mas, enfim, a cultura da obediência foram dominadas pelas mãos desses povos, trazendo uma educação, tomando consideração de uma educação de submissão. E não estamos falando da obediência que necessariamente dá lei a essa nacionalidade, ou seja, a cristianização promovidas pelos jesuítas.
Cadê o povo, gente? Quem é o próximo? Bom, o que seria esse trabalhador e aventura, que são reflexos da cultura da obediência? Tipo, o homem trabalhador, que sou eu, professor, é que a internet tá meio ruim aqui, aí tá me prejudicando. Esse homem trabalhador, segundo Gilberto, ele, segundo Sérgio, ele é aquele que calcula os riscos, ele faz planos de longo prazo para poder se organizar. Ele toma cuidado quando vai fazer as suas ações. Já o aventureiro é o completo oposto. Ele não se cuida, ele procura a riqueza fácil e rápida, sem se empenhar em trabalho, sem pensar nos outros, ele é um completo irresponsável. Cadê? Falta Denilson e Jardiel, né? Já que acho que o Jonathan não tá, né? Bom, tese 4, cultura da cana. Ao invés do Sérgio Buarque de Holanda chamar de economia da cana-de-açúcar, falando só sobre o aspecto da economia, ele chama de cultura da cana. Mas por que cultura da cana? Por conta de traços de uma cultura, um conjunto de símbolos criados em torno da produção de cana-de-açúcar. As características internas são as grandes propriedades. O Brasil carrega um conjunto de consequências da colonização, que uma delas é as grandes propriedades, o trabalho escravo, e o trabalho escravo no Brasil acaba sendo uma cultura, um costume e não um modelo de trabalho empregado. O mercado externo de produtos que era vendidos fora do país, e a nossa produção ela ainda é vinculada com o mercado externo. Bom, os traços da cultura da cana que se ficaram na nossa cultura até hoje são a própria produção da cana, mas também de outros produtos para exportação para outros países, e o trabalho escravo, que mesmo depois de abolido, hoje em dia no Brasil ainda existem trabalhos que acabam explorando os funcionários até de forma violenta. Bom dia, agora eu vou falar sobre a tese 5, escravidão. De 500 anos que o Brasil tem de história, 400 anos foram de escravidão. 80% do que o Brasil já existiu, a gente teve escravidão. Os escravos saíam dos engenhos, fugiam correndo risco de vida para chegar nos quilombos. Onde os negros viviam era em salas que não tinha privacidade, era mais de 50 pessoas juntas. Aí, revoltavam e se matavam porque era melhor morrer do que passar o que eles passavam no dia a dia. Porque, tipo assim, o que eles passavam no dia a dia era muita tortura. Aí, para eles, era melhor perder a vida do que passar por aquela tortura que eles passavam no dia a dia. Obrigado pela atenção aí de vocês aí. Depois eu tenho que falar com o Jonathan, não vai ficar. Tem mais ninguém, não? Porque faltou, né? Bom, Normal. segundo o Sérgio, sou eu, professor, de novo. Pronto. Segundo o Sérgio Buarque de Holanda, esse semeador aí, ele é aquele que parece com o aventureiro. Ele não se planeja. E é como pensar no processo
colonização portuguesa no Brasil, porque eles vieram, começaram a explorar o pau-brasil, não se organizaram, não pensaram em construir cidades, construíram depois de muito tempo, só porque, enfim, estava vendo que no Brasil realmente estava dando lucro. Mesmo assim, as cidades que eles construíram eram bem desorganizadas e o pau-brasil que eles estavam extraindo era um processo tão desorganizado que logo ia chegar à extinção. Só que o ladrilhador, que segundo o Sérgio Buarque, seriam os espanhóis, porque para muita gente que não sabe, o Brasil já foi colônia espanhola durante a União Ibérica, em um período que eu quero destacar, que é o período que o rei era Filipe II, houve uma organização bem maior. Ele se organizou para poder extrair o pau-brasil, porque ele percebeu que se ele fosse extrair de forma desordenada, ia chegar à extinção, como nos dias de hoje está quase extinto, né, o pau-brasil. Aí ele criou um regimento para poder extrair o pau-brasil de uma forma controlada. Por isso, ele era um governante muito, muito bom. Mesmo assim, muitas pessoas julgam ele porque a Inglaterra, ela começou a ser protestante. Aí começaram a fazer fama de que a colonização espanhola era muito, muito agressiva. Ele era uma pessoa que maltratava muito. Era um verdadeiro tirano. Como vocês podem ver, desde a antiguidade, os políticos que tentavam fazer um bom trabalho já eram julgados, já eram, enfim. Aí, acho que para finalizar, a gente pode destacar de Sérgio Buarque de Holanda para resumir tudo isso em uma frase. Passa, Ludi. A próxima tese, Ludi. Isso. O homem cordial. O que seria esse homem cordial? Muita gente pensa que o homem cordial era alguém educado, alguém que agia com cordialidade. Mas a cordialidade que Sérgio Buarque de Holanda quer mostrar, quer dizer que é um homem que ele não é racional, ele age segundo o seu coração. Ele é como se ele tivesse uma racionalidade falsa. Ele procura se beneficiar com as suas ações, até mesmo quebrando regras para conseguir o que quer. Acho que a característica principal é que eles buscam efetivar a família no poder. Eles buscam conseguir benefícios para si e até às vezes confundem o próprio patrimônio. Isso são as famílias que têm um maior poder, que controlam mais assim o poder público. Eles confundem o patrimônio público com o próprio patrimônio. Acho que esse costume se tornou uma prática tão comum no Brasil que acho que em todos os municípios tem isso, ou pelo menos na grande maioria, que é a prática do nepotismo. O que seria o nepotismo? É você querer instalar toda a sua família no poder. Você não dá espaço para as outras pessoas, por mais que elas tenham qualificações para poder estar naquele cargo. Eles preferem colocar as pessoas da própria família, mesmo sem ter qualificações, ao invés de dar oportunidade para aqueles que não são da sua família, que têm qualificações para estar ali. E é isso. Obrigado. Prontinho, gente? Ai, Deus. Vamos lá?
Valeu pela apresentação. Obrigado. Boa apresentação. Viu? O José falou por algumas vezes, né? Parabéns. Viu? Parabéns, gente. Parabéns, grupo 3. Então, parabéns, assim como o grupo 2 e o grupo 1. E tenho certeza que o grupo 4 também vai ser uma boa apresentação. Então, não sei se vocês Ô, perceberam. professor, Oi? o senhor lembra que tem outro grupo, né? Que ficou dois grupos com o terceiro tema. Ah, você vai apresentar agora? Não vai ficar Pronto. depois para esse grupo agora, não? Pronto. Pronto, eu esqueci. Esqueci disso, foi mal. Vai Eu apresentar falei a zaga, algumas alguma vezes, coisa? mais vezes, professor, porque eu fiquei também com a parte de Jonathan. Jonathan. Não, Eu parabéns. falei mais vezes porque eu fiquei com a parte Parabéns. de Jonathan. Tá de parabéns você. Viu? Hein, José? José? Não, não é o William, não, Opa, é o Eric. Vocês vão apresentar a slide? Ah, tá certo. Desculpe, viu, José, que tanta turma, relaxa, professor. eu tinha esquecido disso. Grupo 3, foram 5 grupos, né? Uhum. Grupo 4, mas vai apresentar Sérgio Buarque também. Bom, bom dia. Era só anotar aqui, é Emerson, rapidinho. Você, Expedito e Eniale. Pode começar. Peraí, antes de tudo, o grupo tinha mais duas pessoas, que eram Jonathan e José Rafael, só que eles parece que tiveram um problema e outros tiveram um compromisso e não vão poder apresentar. Quem foi que Não era faltou? Jonathan, não, Eric. Era Emanuel. Sim, Emanuel, é verdade, né? Emanuel. E José Rafael. E no outro grupo, Jonathan. Pode começar. Boa sorte. Primeiramente, bom dia. A gente vai apresentar sobre Tem por Tema, Raízes do Brasil, a origem do nosso atraso. O meu grupo é composto por Emerson, eu, José Eric, Expedito e Eniale. Antes eu vou começar falando sobre. Tá dando para escutar bem, né? Tá? Então, sobre o autor. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo. Foi historiador, sociólogo, escritor brasileiro, crítico literário, jornalista e um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. Sérgio Buarque também é o pai do cantor Chico Buarque. Sobre a sua obra, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil é uma obra nacional que é considerado um clássico e fundamental para compreender a história do Brasil, especialmente no ramo da história e da sociologia. O ensaio, em suas composições, teve grande influência sobre conceitos ideológicos, fundamentados e difundidos por Max Weber, como a ideia da metodologia, tipologia do tipo puro ou tipo ideal, assim como as noções de ações sociais e a parcialidade inerente ao estudar uma sociedade. Daqui a gente vai apresentar um resumo, um check-up, digamos assim, dos 7 capítulos que compõem a obra. Só um minuto. Peraí, tá travando, pessoal.
Aí, dentre esses 7 capítulos, a gente vai abordar os tópicos centrais: o do personalismo, homem cordial, o patrimonialismo, trabalho e aventura, semeador e ladrilhador, as distinções entre Portugal e Espanha para Sérgio Buarque, a democracia brasileira, o iberismo e americanismo e o Estado moderno. E também alguns conceitos circundantes a esses. Aqui, Sérgio Buarque inicia descrevendo com o êxito quanto ao processo de colonização dos países ibéricos, que se dá, segundo o autor do livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, pelo pioneirismo nas expedições marítimas dos portugueses e o personalismo exacerbado, ou seja, a figura do indivíduo como centro. Tais aspectos, para o autor, estão vinculados à fraca influência exercida do feudalismo a esses países, por localizarem-se em regiões periféricas em relação às áreas de maior emprego do sistema feudal, o que explica o surgimento e desenvolvimento da burguesia mercantil primeiramente nesses países, em comparação aos outros. Na obra é descrito com excelência pelo autor o personalismo, mais precisamente o personalismo português, da seguinte maneira: terra onde todos são barões. Essa anarquia que é sugerida implica na tibieza estrutural, organizacional, hierárquica e solidária dos países ibéricos, já que, em razão dessa linha de raciocínio, todos querem ser senhores. Daí vem essa cultura imposta ao Brasil, ou seja, essa transposição cultural com a instalação na colônia do país, datando o desenvolvimento que, para Sérgio Buarque, ele definiu como mentalidade moderna. Perdão. Aí, dando seguimento no capítulo 2. Na sua obra, seguindo em busca de compreender as raízes do Brasil e em uso da metodologia fundamentada por Max Weber, o tipo ideal, é definir 2 conceitos contrastantes e opositores: o conceito do trabalho e o da aventura. No primeiro, classifica-se e identifica-se como o indivíduo ou o grupo, dedicado e centrado a superar as dificuldades que surgem mediante a eles. Os desafios são, para os trabalhadores, a prioridade, as recompensas são consequência. O aventureiro, por sua vez, tem uma visão mais ampla voltada a obter a gratificação o mais rápido possível, quase que instantânea, mas sem empregar muito ou de preferência nenhum esforço. Uma citação que expressa bem isso é: a rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os portugueses, nesta como em tantas outras expressões de sua colonizadora, entre outras expressões de sua atividade colonizadora. Preferiam agir por experiências sucessivas, nem sempre coordenadas umas às outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo até o fim. Aqui a gente vê essa relação que ele estabelece do próprio conceito definido por ele de trabalho e aventura e democracia brasileira, que a gente vai abordar mais a seguir. Sérgio Buarque expõe no livro uma dicotomia entre trabalho e aventura, das quais atribuídas aos colonizadores portugueses e espanhóis, reflexo do pensamento weberiano. Os portugueses, por sua vez, são classificados como colonizadores de aventura, por possuir uma visão ampla focada nas recompensas imediatas, visando qualquer trabalho ou esforço físico. A razão disso está voltada à estrutura hierárquica social instável dos portugueses. Por fim, Sérgio Buarque declara os espanhóis aproximadamente do conceito de trabalhador, pois houve todo um planejamento para iniciar a colonização dos países. Ou seja, eles agiram de uma forma racional, exemplificando pelo feito da colônia espanhola. Rapidamente fundou universidades na América. Plantar o hoje para colher o amanhã seria uma definição adequada ao povo espanhol na época, que lidam com a dificuldade que eles enfrentam, demonstrando um orgulho sobre sua raça. Diferentemente dos portugueses, visam apenas o colher, sem o plantar. Sendo assim, os mesmos podem ser definidos como uma sociedade colonizadora plástica, em razão do desinteresse português em impor sua cultura e a alta adaptabilidade. Por exemplo, no Brasil não havia camas, então adaptaram-se a dormir em redes como os índios. Semelhante às queimadas, apesar de reterem as técnicas agrícolas para exportação e cuidado da terra.
Eles optaram pelas queimadas, assim como os indígenas vazios, porém em larga escala. Isso também garantiu uma certa proteção aos indígenas, logo, não expressando orgulho sobre sua raça. Distinções entre Portugal e Espanha para Sérgio Buarque de Holanda. Muitos se recordam da clássica definição imortalizada pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, para dizer que o nosso povo é assim doce, lindão e do bem, porque é um homem cordial. Em linhas gerais, o homem cordial seria o retrato mais fiel do próprio brasileiro. Ele seria de origem patriarcal, no caso, o pai como detentor do direito da vida e da morte sobre todos, de herança rural, um homem dominado pelo coração, ou seja, muito afável por um lado, mas por outro, também muito impossível e por vezes até violento. Peraí, desculpa, é que travou aqui. Buarque de Holanda, peraí. O homem cordial seria a contribuição brasileira para a humanidade. Na perspectiva de Sérgio Buarque, tinha como virtudes a hospitalidade, a generosidade e a expansividade emocional, características e legados da vida rural e colonial brasileira. Buarque de Holanda busca as raízes do Brasil não apenas na economia, como também na política, a qual atribui um grande potencial para mudar a história. Ele tampouco compartilha com Prado Júnior a ideia de que uma sociedade justa só poderia surgir com a superação do capitalismo. Tua parte, Eric. Não tem mais ninguém para falar, não? Tem, mas a parte era Peraí, de Eric. peraí, é que eu percebi agora o negócio. Há duas citações que estão relacionadas ao homem cordial, que está presente na obra de Raiz Brasil, e que minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. A inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. Ambas são citações clássicas de Sérgio Buarque, né, em sua obra, sendo esta última talvez a mais reproduzida dentre elas. Que vai estar um pouco relacionado já no capítulo de democracia brasileira. O patrimonialismo caracteriza pela confusão dos interesses públicos e privados. E na obra Raízes do Brasil, o autor associa o patrimonialismo ao conceito de homem cordial. Para ele, o jeitinho brasileiro de ser, conceituado e explicitado pelo autor como homem cordial, promove um dos maiores problemas enfrentados atualmente no Brasil, a corrupção. Tais comportamentos são traços de herança cultural do Brasil colônia, recorrentes pelas relações de simpatia incorporadas pelo brasileiro para fins de promoções particulares, modificando o estado de um caráter impessoal e racional a pessoal e afetivo, negligenciando as normas integradas ao Estado que regularizam e dividem o espaço público e privado. Por exemplo, dois exemplos aqui, rapidinho. Temos os exemplos... perdão. Em determinadas circunstâncias, o indivíduo depara-se com um problema solucionável, que demanda tempo e esforço. Contudo, burlando a lei e com possível auxílio de terceiros, geralmente são figuras interligadas ao Estado, e com determinado poder e influência, o indivíduo consegue solucionar o problema em menor tempo. E assim o faz, mesmo provocando efeitos indiretos a outros, conscientes ou não. O patrimonialismo estende aos âmbitos da política, economia, saúde, segurança
e especialmente a família tradicional, a qual Sérgio Buarque declara ser a principal reprodutora e disseminadora dessa prática. Os dois exemplos que eu citei. Temos uma fila lotérica. Você depara-se com uma pessoa que nunca viu na vida. Aí você estabelece ali aquela intimidade, vão conversando. Você pode até, digamos, ele pode até conceder a você uma posição avançada na fila, digamos assim. Isso já põe em prática. Eric, Oi. acabou? Ou deu problema? Perdão, professor. Você falou? Acabou já? Não, estou citando ainda os exemplos. E ainda faltam 2 falas ainda. Continuando. Aí temos os políticos que realizam esses desvios de dinheiro. São exemplos também do patrimonialismo. Nesses exemplos, a gente identifica os conceitos de aventura e a linha do pensamento que a gente herdou dos portugueses. A aversão ao trabalho, a obediência e certa aversão também a se sujeitar à posição superior, que a gente, segundo o Sérgio Buarque, a gente meio que não gosta de ter ordens, digamos assim. Aí agora a gente segue com a metáfora, com também denominado próprio a nomeação do capítulo 6, semeador e o ladrilhador. Esse é o capítulo 4, se não me engano. Desculpa. Bom, continuando a fala do meu colega, temos aqui a metáfora, o semeador e o ladrilhador, presente no livro de Sérgio Buarque, que afirma que pouco importa aos nossos colonizadores a disciplina, se não for para servir aos seus interesses imediatos. O princípio que norteou a atividade colonizadora dos portugueses foi a rotina, não a razão abstrata. A ordem que aceitam é a do semeador, desleixada e livre, não a do ladrilhador, feita com o trabalho dos homens. Em nosso continente, a colonização espanhola caracterizou-se pelo que faltou à portuguesa, assegurar o predomínio da metrópole sobre as terras conquistadas. Só depois de concluída a povoação e construção de edifícios, que os governadores e povoadores devem trazer os naturais da terra à Santa Igreja e à obediência das autoridades civis. O traçado dos centros urbanos na América Espanhola denuncia o esforço para vender e retificar a paisagem. Os castelhanos querem fazer do país ocupado uma prolongação do seu. Muito distinto foi o caso da América Portuguesa, onde predominou o caráter de exploração comercial. A colônia é simples lugar de passagem para o governo e para os súditos. Outra diferença está no fato de a colonização portuguesa ser litorânea e a espanhola preferir as terras do interior e planaltos. Os portugueses dificultavam as entradas terra dentro, receosos de que com isso se despovoasse a marinha, o semeador e o ladrilhador. Aí, continuando, o capítulo 7. Em seu livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque afirma que a democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal-entendido. De certa forma, nesse trecho, ele apresenta a ideia de que a democracia brasileira nada mais seria do que apenas um título. Aquele que age mais pelo coração do que pela razão, e com o predomínio do espaço privado sobre o público, não se apresentar com só motivo aos valores de igualdade da democracia. O texto sugere que a intitularização das regras do jogo democrático relativizava o peso da cultura, sem, contudo, alterar seus traços no ritmo comparável com as mudanças das normas. O Brasil, com todos os seus problemas decorrentes de uma sociedade desigual e hierárquica, situa-se atualmente entre as democracias mais consolidadas da América Latina,
que mais interagem e que apresentam disposição para o diálogo. Sobre a parte do americanismo e do iberismo, o iberismo são as raízes ibéricas. No caso, o Brasil ele estava passando para uma transição para a perda das raízes ibéricas e o fortalecimento do americanismo. Isso porque, com a decaída da zona rural e o aumento da zona urbana, ele trouxe isso, a perda do iberismo e a vinda do americanismo. Em relação ao Estado brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda apresenta o conceito de funcionário patrimonial, aquele funcionário público que se valeria desta posição para atender a interesses particulares seus ou de pessoas a ele ligadas. A atuação dos funcionários patrimoniais geraria imprevisibilidade jurídica e institucional em razão de não observância das normas escritas previamente estabelecidas. Para o autor, no Brasil, desenvolveu-se uma confusão entre interesse público e interesse privado, o que desejou o desenvolvimento de uma prática de apropriação do patrimônio público em benefício de pessoas e grupos específicos, bem como seu uso como barganha de favores e retribuições. Sérgio Buarque de Holanda aponta em toda a obra como a colonização gerou profundas consequências na identidade política, cultural, econômica e social do Brasil. Também mostrou como práticas coloniais se adaptaram e permaneceram após a independência e mesmo após a proclamação república. Sua obra também aponta para o futuro. Para ele, a superação desse passado colonial é a chave para o que ele denomina a Revolução Brasileira, o caminho para uma democracia aperfeiçoada que haja igualdade entre as pessoas e um Estado impessoal e racional, que seria o Estado moderno. Então, eu imagino que seja só isso. Obrigado pela atenção de todos. Vamos lá. Tudo sobre Sérgio Buarque, né? Parabéns. Sobre esse último grupo, o grupo 4, né, que falou sobre Sérgio Buarque, né, que eu já tinha falado sobre o grupo 3. Depois eu vou falar com o Jonathan. O grupo 4 de José Eric, Expedito, Inhale, Emerson. Eu percebi que vocês se desviaram do propósito desse trabalho em grupo. Vocês tiveram 3 grupos anteriores aos seus. O de sobre Adorno, né? Sobre o marxismo, sobre Gilberto Freire e sobre o próprio Raízes do Brasil, anterior a vocês. Parece que vocês usaram textos assim e leram, ou copiaram, colaram, certo? E leram. Mas não era isso. Eu não sei por que alguns insistem nisso. Por exemplo, na fala de Expedito, na fala de José Eric, por exemplo, vocês falaram sobre... Vocês estavam discutindo, falando, e chegaram sobre razão abstrata. Né? Vocês sabem o que é razão abstrata? Qual o significado?
Hein? Bom, eu acredito, né, pelo meu entendimento, uma racionalidade que não seja concreta, que ela não seja um fundamento concreto, fixo, digamos assim. Não, não é isso não. Razão abstrata é mais ou menos, ele está falando de uma, vamos dizer assim, mais ligada à questão da impessoalidade, né? Tá, pelo menos no contexto que você falou, de relações impessoais, uma racionalidade impessoal. Mas tem essa relação com o concreto mesmo, né? Mas, poxa, José, eu não queria, não. Eu não sei o que é que eu faço com vocês. Eu prefiro. É muito melhor quando vocês mostram seus, suas dificuldades, quando você percebe que o aluno está ali tentando realmente compreender o que ele leu, mesmo que signifique que ele gagueja, mesmo que ele interrompa a fala, que ele peça um minutinho para continuar. É muito melhor do que vocês virem com um trabalho de uma leitura, vocês veem que está sendo copiado de outra parte, com certeza mesmo. Pô, vocês tiveram 3 grupos para fazer isso, né? Nenhum grupo eu fiz. Do ponto de vista o grupo um que eu gostei muito da apresentação do grupo um, do grupo 2 também, do grupo 3 também. Mas quando eu falei do grupo um, exemplo do grupo um, do ponto de vista, algumas falas do ponto de vista do entendimento mesmo, do significado, da compreensão da teoria de Marx, do marxismo, houve interpretações equivocadas, óbvio. Não era aquilo que Marx estava falando, mas só o fato do grupo um, e eu sempre apontei, não estou falando nada de novo, no dia eu apontei, e pelo simples fato do grupo um ter discutido, ter pesquisado, ter trazido elementos que eu não tinha nem pedido, merecia um 15, não era nem 10, o grupo um merecia 15. Estou dando um exemplo, comparando só com isso. Independentemente de haver uma compreensão que não está correta do ponto de vista do que é alienação, do que é estranhamento, etc. Mas só de trazer essa discussão, fazer esse vínculo entre alienação, testosterona, ideologia, fetichismo da mercadoria, dentre outros elementos, foi uma surpresa excepcional para mim naquele momento. Além de que, quando eles falaram, provavelmente, de Adorno, vocês percebiam que elas estavam tentando, foram lá, pesquisaram, foram a fundo, tentando compreender a lógica interna do pensamento de Adorno e tal, e você percebia, como você percebeu do grupo 3, aquele processo de você estar tentando entender, mas você está no processo de amadurecimento do conhecimento e você vai ter essas questões. Agora, vocês vieram com o texto parece todo acabado, todo bonito, né? Tudo encaixado, interpretações assim e tal. Eu prefiro, não era o que eu queria, eu prefiro que vocês errem mesmo a interpretação, mas que mostre que vocês se esforçaram para compreender. E José Érico, você me pediu, pô, professor, posso ficar no grupo, porque eu tenho mais afinidade? Eu falei, pode. Posso apresentar o tema? Pode. Aí você chega, faz isso. Você não acha que é complicado?
Eu falei, não sei o que, às vezes a gente fala, não sei. E, gente, de trabalho assim, grupo, principalmente vocês estão no ensino médio, não façam um trabalho, não apresente um trabalho falando. Lógico que a gente está na aula remota, então não dá para. Não estou vendo o que vocês estão fazendo, né? Na aula presencial é diferente, né? Vocês estão. A gente vai ter esse contato visual, né? Mas o professor, gente, ele vai, ou o professor ou professora, ele vai saber quando vocês estão copiando, falando ou escrevendo, quando vocês copiaram determinada parte e escreveram outra parte, ou quando vocês realmente fizeram o processo de absorção do conhecimento e utilizaram as próprias palavras, vai saber. Essa apresentação toda redonda, como a gente diz, né, toda redondinha, sem nenhum errozinho, com tudo assim, bem encaixada, a lógica argumentativa, a racionalidade discursiva assim, bem encaixada. Vocês estão no primeiro ano ainda, gente. Não é que vocês não têm essa capacidade, é que vocês estão num processo de desenvolvimento intelectual. Então, a gente vai ficar sabendo. Mesmo que eu não esteja presencialmente tendo esse contato visual, pelo que vocês apresentaram aí, está vendo. E aí? Aí, olha a questão. Olha a questão que vocês puseram para si mesmos. Os outros grupos que tentaram e fizeram com muita competência a apresentação deles, com suas próprias palavras, trazendo outros elementos, tentando discutir, vão ter uma nota máxima possível, e vocês que tiveram essa atitude vão ter a nota mais baixa do que eles. Aí adiantou? Eu pergunto a vocês. E isso serve de, já de antemão, o grupo 4, que vai falar sobre Rui Mauro Marini, é uma discussão que tem forte influência do pensamento da economia. Forte influência não, que ele é marxista, então ele vai trazer vários conceitos da crítica da economia política de Marx. Vai ser uma discussão com um grau de dificuldade talvez maior do que Sérgio Buarque de Gilberto Freire, mas já deixa de antemão. Pode falar à vontade que vocês entenderam, se vocês entenderam errado ou certo, falem. Falem. Com as palavras de vocês. É só isso. Aí, o que é que eu posso fazer falar com o grupo 4? Vocês tentaram apresentar um trabalho todo redondinho, todo bem acabado, pegando o texto, etc., não utilizando aquele processo de reelaboração do pensamento por parte de vocês. Tentaram trazer um trabalho mais bonitinho, mais redondo, sem essas dificuldades, esses gaguejos inerentes ao nervosismo do trabalho. Fizeram um trabalho bonito, falando tal, todo. E aí? Vão ter a nota. Vou dar a nota mais baixa do que os outros que erraram, que se esforçaram. Adiantou de quê? Hein? Não adiantou de nada. Adiantou que prejudicou vocês mesmos. Uma atitude de vocês. Rapaz, eu falei, essa atividade da apresentação em grupo, eu não vou estar avaliando quantitativamente a nota no final do semestre, relativa ao quarto bimestre. Se vocês compreenderam, se vocês entenderam, se vocês explicaram, compreenderam e expuseram para seus colegas e para mim, se a interpretação está adequada,
se vocês explicarem direito o conceito de homem cordial, se vocês explicarem direito o processo do mito da democracia racial, se vocês explicarem direito o processo de padronização cultural, da indústria cultural. Não vai estar nem análise. A análise que eu vou fazer é esse processo de desenvolvimento intelectual de vocês. Por mais que vocês falarem do ponto de vista do autor um absurdo, mas vocês tentaram, né? Aí cabe a mim falar assim, olha, a interpretação, a compreensão correta é essa, mas eu entendo que é um conceito difícil, caberia a mim. Mas você entendeu, tentou compreender, o processo natural do conhecimento e do desenvolvimento intelectual de vocês, né? Agora, esse trabalho todo redondinho assim, vocês estavam falando, utilizando termos assim, palavras mais rebuscadas, né? A gente já fica, olha, não, você pegou de algum lugar. Isso na apresentação no grupo e também na prova escrita. Quando você vê, quando a gente pega a prova escrita, quando é isso que eu sei de vocês, que está vindo toda arrumadinho, vindo com palavras mais rebuscadas, etc., sem aquele entendimento, com aquele germe do entendimento, mas todo bem acabado. Quando você pega lá, bota copiar e colar no plágio, 90% é plagiado. 90% vai ser plagiado. Não estou dizendo que vocês fizeram assim, nem me lembro mas todo mundo tem. Se você perguntar, todo mundo tem. Casos de trabalho plagiado. Que é grosso modo que alguns de vocês do grupo 4 fizeram, né? Se tratado essa exposição bem redonda, bem fechada, tudo direitinho. Né? Aí, vamos ver o que eu faço para vocês do grupo 4. Vamos ver como é que eu vou resolver o problema de vocês, que vocês mesmos criaram, né? Vocês mesmos criaram. Mas a gente já está a 11h10, né? Eu nem falei de raízes do Brasil. Próxima aula a gente fala sobre raízes do Brasil, né? E vai terminar com o Rumaro Marinho. Eu acho que é Rumaro Marinho, né? Tem que ver as próximas aulas e tal. Mas a questão que eu estou pondo é o seguinte, gente. O Rumaro Marinho, de antemão, o grupo que eu fico com o Rumaro Marinho, eu digo logo, é uma discussão que vai ter sua complexidade um pouco maior. Não se preocupem em dar a interpretação de vocês, estando certo ou estando errado. Não tenha essa preocupação, não tenha. Né? Eu vou falar, que eu já falei inúmeras vezes. Se está correto ou se não está correto, não vou avaliar agora. Mas o que eu estou valendo agora é o esforço, o estudo de vocês obviamente, a tentativa de vocês de reelaborarem aquilo que vocês estão estudando através do pensamento de vocês. Pensamento próprio de vocês. É isso que está em análise. Se você falar alguma coisa assim, tá errado, normal, velho. Todo mundo erra. Eu também errei. Não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha, não, gente. Talvez vocês tenham alguma vergonha de estar aqui em grupo com seus amigos, seus colegas de turma, mas não tenha vergonha de errar, não. Todo mundo erra. Eu erro, vocês erram, todo mundo erra. Principalmente sociologia, que tem, como eu falei lá no começo, sociologia tem um monte de interpretação discordantes, que discordam do TC, etc. Dentro do marxismo também tem um monte de interpretação discordante, etc. Alguma coisa que um está dizendo que a interpretação está errada, a outra não, é a mais correta, etc. Existe hoje, vocês. E eu não vou cobrar de vocês isso, né, gente? Então, eu vou ver o que eu faço para me dar nota baixa. Vamos ver o que a gente faz.
se vocês apresentam de novo, tal, mas vamos discutir isso, viu? E o grupo 5, no caso, né? Avisado já, né, gente? Vocês vão encontrar algumas dificuldades de rumar no Marinho, mas isso não está em avaliação, não, viu? Se vocês estão falando correto, errado e tal, não é o objetivo dessa avaliação, não, viu? De novo, apontando isso, não é o objetivo dessa avaliação. Vocês não vão perder 1/10 se vocês falarem alguma coisa que esteja de errado. Vocês não perdem nada, nada, nada. Viu? Então, desculpa eu falar isso aqui, mas o grupo 4, né? Teve essa questão, mas tem que falar, né, para vocês. No próximo que tiver, com outros professores, outra turma, vocês já sabem como o professor vai avaliar, né? O professor, professora. Né? Vocês já sabem isso, né? Como é o esquema. Então, gente, tenham um bom dia, me alonguei um pouco, obrigado por ficarem até aqui, né? Aí, na próxima aula, eu falo um pouquinho sobre Sérgio Buarque e sobre o grupo 5 apresenta, o Ronaldo Marinho, viu? Mas fiquem sempre em mente que a nossa avaliação é outra. Viu, gente? Por isso que os outros grupos, você vê que eu não falei nada, que perdeu nada. Maravilhosos, porque tem que é esse caminho mesmo, viu? Beijo, gente. Bom almoço para vocês. Tchau, professor Luan. Tchau. Bom dia. Bom dia, né? Boa tarde. Bom almoço. Isso bom aí. almoço. Valeu. Tchau. Tchau, professor. Tchau.